squares já unidos, então ficou dessa forma. Aqui eu tenho 3 squares unidos, porque vou trabalhar um dos tapetes pequenos. Lembrando que para a passadeira, você vai precisar unir 5 squares da mesma forma, ok? Depois que você tiver com todos os squares unidos, mesmo no caso da passadeira, o processo do tapete será sempre o mesmo. Agora, eu vou fazer uma carreira aqui de bloquinhos também, só que em torno de todos os squares. Então, vou passar aqui para a alça do canto, fazendo pontos baixíssimos. Então, faço um ponto baixíssimo nesse próximo ponto de base. No próximo, também faço um ponto baixíssimo. E aqui na alça, um ponto baixíssimo. Agora, faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos. Formando assim o primeiro canto. Vou virar. Faço uma corrente de separação. Na próxima alça, trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço mais uma corrente, na próxima alça, trabalho novamente o bloco com 3 pontos altos. Vou fazer nas outras alças que eu tenho aqui nessa lateral, sempre um bloco de 3 pontos altos, e quando chegar aqui no canto, eu volto trabalhando junto com você. Chegando aqui já na alça do canto, eu vou fazer novamente um novo canto com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Vou passar aqui para outra lateral e vou trabalhar por esses bloquinhos aqui, até chegar aqui no encontro dos 2 squares. Em cada alcinha aqui de base, eu vou trabalhar os blocos com 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, vou fazer os meus blocos até esse pedaço aqui do encontro de um square e do outro, e volto trabalhando junto com você. Feito aqui os blocos, agora eu tenho aqui o encontro dos 2 squares aqui na base. Então, vou fazer a corrente de separação. Nessa alça que tenho aqui do lado desse square que estou trabalhando, nela eu faço um ponto alto. Aqui ao meio do encontro aqui dos 2 squares, nesse ponto aqui eu vou fazer um ponto alto. E na próxima alcinha, que tenho aqui na lateral já do outro square, é que eu faço o terceiro ponto alto do bloco. Então, ficou um bloquinho também, só que aqui bem ao meio. Vou aproximar para você poder ver, ok? Agora, vou continuar trabalhando os blocos normalmente por toda essa lateral aqui do próximo square. Então, eu faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho novamente o bloco com 3 pontos altos. Vou fazer os blocos com 3 pontos altos
nas alças que tenho aqui. Quando eu chegar aqui no encontro dos próximos squares, eu volto trabalhando junto com você. Chegando aqui no encontro, novamente aqui de um square e do outro, eu vou fazer uma corrente na alça desse square aqui que eu estou trabalhando. Eu faço um ponto alto. No ponto que eu tenho aqui, unindo um square ao outro, nesse ponto baixo que tenho na base, eu faço o segundo ponto alto. E já na lateral já do outro square, na primeira alça, eu faço o terceiro ponto alto do bloco. Vai ficando dessa forma. Essa carreira é para que o nosso trabalho fique mais perfeito e não fique essas pequenas ondulações aqui, que eu tenho aqui na parte de baixo, no encontro de um square e do outro. Depois que você trabalhar a carreira, vai ficar mais reto aqui, ok? Agora, você vai continuar o mesmo processo, trabalhando em cada alça de base os blocos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Aqui no canto, você trabalha um novo canto, desce aqui pela lateral fazendo os blocos. No próximo canto aqui, na parte de baixo, você vai fazer um novo canto, vai descer trabalhando os blocos e aqui no encontro dos squares, você vai trabalhar da mesma forma. Faz um ponto alto na primeira alça, o segundo ponto alto vai ficar aqui no ponto baixo, que une um square ao outro, e o terceiro ponto alto já fica na próxima alça do próximo bloco. Completa aqui fazendo os blocos de 3 pontos altos. Na próxima união do próximo square, faz da mesma forma e completa a carreira. Quando você estiver finalizando a carreira, você vai finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos, cortar o fio e arrematar. Eu vou completar a minha carreira e volto já com o fio arrematado para começarmos a trabalhar uma carreira com fio colorido, ok? Com a carreira já finalizada, eu finalizei com ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciei, cortei o fio e arrematei. Então, ficou dessa forma. Ok? Agora, nós vamos fazer uma carreira com o barbante número 8 colorido. Eu vou prender o fio na agulha. Vou vir aqui na primeira alcinha que eu tenho da carreira, que é uma alça aqui do canto. Nessa primeira corrente aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto, e aqui na alça eu trabalho mais 2 pontos altos. E no próximo ponto de base, que é aqui já o ponto do bloco, eu faço mais um ponto alto. Então, formei aqui um bloco de 4 pontos altos. Ficou dessa forma. Esse primeiro ponto baixo aqui com as 2 correntes que eu faço, vão ficar bem aqui na direção que dá lateral aqui do nosso tapete, ok? Agora, eu vou fazer uma corrente, salto um ponto de base e no próximo eu trabalho um ponto alto. Faço mais uma corrente, vou saltar aqui essa próxima alça que eu tenho na base e no próximo ponto de base faço um ponto alto. Faço novamente uma corrente, vou saltar o próximo ponto de base e no próximo eu trabalho um ponto alto.
Na alça, faço mais 2 pontos altos. E no ponto de base, faço mais um ponto alto. Formei novamente, então, o bloco com 4 pontos altos. Agora, faço uma corrente, salto um ponto de base e no próximo, faço um ponto alto. Faço novamente uma corrente, salto a próxima alça de base e no próximo ponto de base faço mais um ponto alto. Faço uma corrente, salto o próximo ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto. Na alça faço 2 pontos altos. E no próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. Faço uma corrente, salto o próximo ponto de base e no próximo, faço um ponto alto. Faço uma corrente, salto a alça que tenho na base e no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Faço uma corrente, salto o próximo ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Na alça, faço 2 pontos altos. E no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Faço uma corrente, salto o próximo ponto de base e no próximo, faço um ponto alto. Faço uma corrente, salto a próxima alça que tenho na base, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Faço uma corrente, salto o próximo ponto de base e no próximo faço um ponto alto na próxima alça. Faço mais 2 pontos altos e no ponto de base faço mais um ponto alto. Então, vai ficando dessa forma. Eu comecei aqui com um bloco de 4 pontos altos, depois faço uma corrente de separação, fiz um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto, uma corrente de separação e novamente depois o bloco de 4 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda essa lateral aqui do nosso tapete. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu trabalho junto com você. Já finalizando aqui a carreira, depois de fazer os últimos 2 pontos altos separados por uma corrente, eu faço a corrente de separação, salto o próximo ponto de base e no próximo eu trabalho um ponto alto. Aqui na alça, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E na corrente, eu tenho aqui 2 correntes na alça, nessa segunda corrente, eu faço mais um ponto alto. Então, completando aqui o bloco com 4 pontos altos. Eu começo a carreira trabalhando o bloco de 4 pontos altos e entre eles vou fazer sempre uma corrente de separação, um ponto de base, mais uma corrente de separação, mais um ponto de base e mais uma corrente de separação. E recomeço um novo bloco. E vou finalizar também com o bloco de 4 pontos altos. A partir daqui, nós vamos trabalhar apenas em uma das laterais do nosso tapete. Já não vamos dar a volta como estávamos fazendo quando estávamos trabalhando aqui na parte de baixo do square. Vamos trabalhar apenas agora subindo aqui em uma das laterais. Se você estiver trabalhando para fazer a passadeira,
com 5 squares, o final da sua carreira aqui também será um bloco de 4 pontos altos. Então, independente de você estar fazendo um dos tapetes pequenos ou a passadeira, a sequência aqui do nosso tapete será sempre a mesma. Agora, eu vou cortar o fio. Vou passar a ponta aqui por dentro da laçada. Apertar ela aqui e depois esse fio aqui já pode ser já arrematado. Nós vamos arrematar esse fio aqui e o fio inicial para darmos sequência ao nosso tapete. Com os fios já arrematados, eu arrematei da mesma forma que estávamos trabalhando com o outro barbante, fazendo os nozinhos que tínhamos feito antes. Agora eu vou voltar aqui na ponta aqui da carreira, volto a trabalhar agora com fio natural, vou prender o fio na agulha, venho aqui no primeiro ponto de base da carreira anterior, que nós começamos aqui com as 2 correntinhas em cima do ponto baixo. Então, nessa segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Faço mais 4 correntes. Vou saltar os próximos 2 pontos de base e no próximo eu faço um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou trabalhar um bloco com 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, eu fiz aqui o primeiro ponto do meu bloco. Na alça de correntes, eu faço o segundo. No ponto de base, eu faço o terceiro ponto alto. Na alça, faço o quarto. No ponto de base, eu faço o quinto. Na alça, o sexto. E no ponto de base, novamente, o sétimo. Então, fiquei com um bloco com 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente de separação, vou saltar 2 pontos de base e no próximo faço um ponto alto. Você deve estar estranhando, achando que não vai dar certo, mas no final ficará perfeito aqui. Nós saltamos 2 pontos de base, mas fizemos apenas uma corrente de separação. Agora, eu vou fazer um novo bloco de 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu já tenho aqui o primeiro ponto alto do bloco, então na alça eu faço o segundo ponto alto. Agora, no ponto de base, eu faço o terceiro ponto alto. Na alça, novamente, faço o quarto ponto alto. No ponto de base, eu faço o quinto ponto alto. Na alça, faço o sexto ponto alto. E no ponto de base, o sétimo ponto alto. Ficando dessa forma. Faço apenas uma corrente de separação. Vou saltar 2 pontos de base e no próximo começo a trabalhar já o novo bloco com 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Serão sempre 7 pontos altos. Entre eles, eu salto 2 pontos de base, mas faço apenas uma corrente de separação. Eu vou completar a carreira
Quando eu estiver finalizando o último bloco, eu volto trabalhando junto com você. Terminando aqui o último bloco, ainda ficaram vazios aqui 3 pontos de base. Então, você vai fazer uma corrente, saltar 2 pontos de base e aqui no último você vai fazer um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Aqui nós temos uma alcinha aqui ao início, aqui ao final da carreira. No início também ficamos com a alcinha e entre elas nós temos os blocos por toda a carreira. São blocos sempre de 7 pontos altos separados por uma corrente, ok? Agora, para começarmos a próxima carreira, eu vou fazer 4 correntes, vou virar o trabalho aqui pro avesso, vou saltar essa corrente que tenho aqui na base e já no ponto alto do bloco da carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto alto. Agora, vou fazer mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. São 7 pontos altos, formando o bloco aqui em cima do bloco da carreira anterior. Faço uma corrente de separação, salto a próxima alcinha que tenho na base e volto a trabalhar o bloco com 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e depois volto trabalhando junto com você. Vai ficando dessa forma. Terminado aqui o último bloco, eu vou fazer uma corrente, venho aqui na base na segunda corrente e faço um ponto alto. Então, vai ficar dessa forma. É na segunda corrente, porque se você fizer na terceira, o quadradinho não vai ficar tão perfeito aqui, ok? Então, nossa carreira com os blocos assim, de 7 pontos altos em cima dos blocos da carreira anterior e sempre separados por uma corrente de separação. Eu vou fazer novamente 4 correntes, viro o trabalho aqui para frente e agora volto a trabalhar os blocos de 7 pontos altos. Vou fazendo os blocos sempre em cima do bloco da carreira anterior, então vai ficar um ponto alto em cima de cada ponto de base. E entre os blocos, eu faço sempre uma corrente de separação. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e no final, depois de terminar o último bloco, eu faço uma corrente, vou na segunda corrente de base, de baixo para cima, e completo a carreira com um ponto alto. Faço novamente 4 correntes, viro o tapete para o avesso e volto a trabalhar os blocos. Então, vou completar essa carreira e fazer mais uma carreira
com os blocos, nós faremos um total aqui de 4 carreiras. Vou completar essa carreira, fazer a outra carreira da mesma forma e volto finalizando ela com você. Já finalizando aqui a 4ª carreira do bloco, nós paramos na 3ª carreira, completei ela e fiz mais essa 4ª carreira. Depois de fazer o último bloco, eu faço uma corrente, venho aqui na 2ª corrente que tenho na base, de baixo para cima, e faço um ponto alto. Agora eu vou cortar o fio. Vou passar a ponta aqui por dentro. E depois você já pode arrematar esse último fio aqui e esse outro que nós iniciamos aqui essa sequência de 4 carreiras. Com os fios já arrematados, então ficou dessa forma. Nós finalizamos a 4ª carreira trabalhando com o nosso tapete pelo avesso. Agora eu vou virá-lo novamente para o direito. E agora, nós vamos voltar a trabalhar com fio colorido. Então, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui na alça. Aqui eu tenho na base um ponto alto no início aqui da carreira. Então, eu vou prender o fio aqui fazendo um ponto baixo. Agora, faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Aqui na alça, eu faço 2 pontos altos. E no ponto de base, faço um ponto alto, formando assim o nosso primeiro bloco de 4 pontos altos. Faço uma corrente, salto um ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto. Faço novamente uma corrente de separação, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Faço uma corrente de separação, salto um ponto de base e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Na alça, faço 2 pontos altos e no ponto de base mais um ponto alto. Vai ficando dessa forma. Como fizemos aqui na primeira carreira com fio colorido. Novamente eu vou fazer uma corrente de separação, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Faço uma corrente de separação, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Faço uma corrente de separação, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Na alça, faço 2 pontos altos e no ponto de base mais um ponto alto. Então, a sequência será a mesma, ficará aqui nessa posição. Serão sempre os blocos de 4 pontos altos e entre eles teremos sempre 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Eu vou completar a carreira e quando eu estiver finalizando ela, eu volto trabalhando junto com você. Já finalizando a carreira, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui na primeira carreira com fio colorido. Então, depois de fazer os 2 últimos pontos altos separados pela corrente, eu faço uma corrente, salto o próximo ponto de base,
No outro eu faço um ponto alto, na alça faço 2 pontos altos e agora aqui na terceira corrente de baixo para cima eu faço o último ponto alto aqui do bloco, que é o quarto ponto alto. Ficou dessa forma. Completamos então a carreira com o fio colorido e agora eu vou cortar o fio e vou arrematar esse fio aqui final e o fio inicial que começamos aqui essa carreira. Com os fios já arrematados, eu arrematei aqui da mesma forma que estamos arrematando as outras carreiras. Ainda com o tapete virado aqui para o direito, eu vou voltar a trabalhar agora com o barbante natural. Vou prender o fio na agulha. Venho aqui no primeiro ponto de base da carreira anterior e vou prender o meu fio fazendo um ponto baixo. Faço 4 correntes, vou saltar 2 pontos de base e no próximo eu faço um ponto alto. Agora faço mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, formei novamente o meu primeiro bloco de 7 pontos altos. Faço apenas uma corrente de separação, vou saltar 2 pontos de base e volto a fazer o bloco com 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço novamente apenas uma corrente de separação, salto 2 pontos de base e recomeço a trabalhar um novo bloco com 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou fazer da mesma forma que nós trabalhamos a outra sequência de blocos aqui de pontos altos, são sempre 7 pontos altos. Eu sempre pulo 2 pontos de base aqui nessa primeira carreira entre eles e faço apenas uma corrente de separação. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui nessa outra carreira. Nós trabalhamos aqui 4 carreiras, formando os blocos de 7 pontos altos. E vou fazer, depois de completar essas 4 carreiras, eu faço novamente uma carreira com fio colorido e depois trabalho novamente mais 4 carreiras da mesma forma. Então, nós faremos 3 sequências trabalhando esses blocos de 7 pontos altos. Em cada uma das sequências faremos 4 carreiras e entre elas estamos fazendo a carreira com fio colorido. Nós começamos com fio colorido e depois trabalhamos com fio natural. Aqui fizemos de novo, para começar a segunda sequência, fizemos a carreira com fio colorido e depois, agora começamos a trabalhar com fio natural, que serão 4 carreiras novamente como aqui.
E depois vamos fazer a sequência, que será a carreira com fio colorido e depois mais 4 carreiras formando da mesma forma com fio natural. Eu vou completar então toda essa parte aqui do tapete, acho que já deu para você entender. É bem simples de fazer. Você produz essa carreira aqui que terminamos de fazer com fio colorido e depois trabalha 4 carreiras com fio natural. Depois vai fazer mais uma carreira com fio colorido e mais 4 carreiras com fio natural. Quando você terminar essa terceira sequência com fio natural, não corte o fio, que depois vamos fazer uma última carreira de pontos baixos para dar acabamento no nosso tapete, ok? Então, vou completar então essa segunda sequência, essa aqui é a primeira sequência, vamos fazer mais 2 iguais e volto trabalhando com você, já fazendo então essa carreira de acabamento. Vou completar aqui e volto te mostrando como ficará.